Olá, alunos do nono ano do ensino fundamental. Eu espero que vocês estejam bem, né? Nós estamos então iniciando aí mais uma semana de aulas. Já estamos praticamente no final do terceiro bimestre. Faltam apenas 2 semanas. Essa semana aí é a próxima, né? Então já está acabando. Então aproveitem para colocar as atividades aí pendentes, né? Da nossa disciplina em dia, porque eu estou precisando para poder fechar as médias de vocês. Como vocês já sabem, né, nós iniciamos a nossa aula fazendo a correção das atividades da semana anterior, né, o nosso momento do pós-aula. E nós estivemos trabalhando nas últimas aulas a respeito dos mecanismos evolutivos dos seres vivos, a respeito da formação de novas espécies, a respeito do processo de seleção natural, né, tão importante aí dentro dos estudos de evolução, também a respeito um pouquinho dos mecanismos adaptativos das espécies, certo? E daí na aula passada, vocês ficaram com uma interpretação de texto, né, onde foi trabalhado aí o texto chamado de Alcatrazes, que fala um pouquinho a respeito desta ilha, né, o processo de formação dela aí ao longo do passar de vários anos e também de algumas espécies que só são encontradas lá, né? Nós temos um exemplo, a jararaca, de um porte menor do que a que existe aqui no continente. Então nós vamos agora discutir a respeito daquelas 5 atividades, né, que vocês ficaram fazendo relacionadas aos estudos deste texto. Vale lembrar aqui também que, apesar de ser interpretação de texto, né, vocês precisavam ter as informações, ter o conhecimento aí sobre os estudos de Darwin, sobre o processo de seleção natural, para poder conseguir responder algumas das perguntas, como a gente vai ver agora na correção. Então verifiquem aí no caderno de vocês, né, se está tudo certinho. Caso seja necessário, acrescentem alguma informação. Caso a resposta aí de vocês esteja incorreta, apaguem e consertem. E se ainda ficar alguma dúvida, né, algum questionamento sobre essas atividades, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei, né, atendendo a cada um de vocês. Então vamos lá começar a nossa correção das atividades. A pergunta de número 1 diz o seguinte: como era a região de Alcatrazes entre 85 e 15 mil anos atrás? Então nós temos lá, né, que nesse período, entre 85 e 15 mil anos, o nível do mar ele estava muito baixo. E assim, né, não existia ainda a ilha de Alcatrazes. Havia uma ligação de terra, né, entre Alcatrazes, que é o que a gente conhece hoje, e o continente. Na verdade, essa região ela era uma montanha, né, uma região mais alta que estava aí diretamente interligada com o continente através de terra. Só que com a elevação do nível do mar, com o passar de todos esses anos, acabou aí que essa montanha se tornou a ilha de Alcatrazes que a gente conhece hoje. E vale lembrar aqui que esse nível do mar ele ainda continua subindo. Nós temos um fenômeno aí relacionado ao aquecimento global, né, onde as calotas polares elas estão derretendo e com o passar dos anos esse nível do mar ele vem subindo gradativamente. Então esse processo ele ainda continua ocorrendo, certo? Pergunta de número 2. O que aconteceu há cerca de 15 mil anos que transformou Alcatrazes na ilha que existe hoje? Então, como a gente já discutiu há pouco, né, o nível do mar ele subiu e ele continua subindo. E com a subida desse nível do mar, o oceano acabou rodeando essa montanha, fazendo a isolação dela, né? Ela ficou isolada e acabou se transformando aí em uma ilha, certo? Separada aí pelo oceano. Pergunta de número 3. Por que Alcatrazes é conhecida como Galápagos do Brasil? Então aqui a gente já precisava de um conhecimento um pouquinho mais a fundo, né? Além da interpretação de texto. Então o que aconteceu? Por que ela é conhecida como Galápagos do Brasil? Então nós tivemos aqui nessa ilha, né, os mesmos mecanismos evolutivos que deram origem
aos Galápagos, que são as ilhas de Galápagos mesmo, né, que foram estudadas aí por Darwin. E o que aconteceu? Os mesmos mecanismos evolutivos da biodiversidade de lá, nós temos a questão do bico das aves, né, dos tentilhões, e também os cascos de tartaruga que foram estudados por Darwin, né, nessas ilhas dos Galápagos. Esse processo também aconteceu com os seres vivos encontrados em Alcatrazes. Não foram as aves e as tartarugas, né? Nós tivemos o caso, por exemplo, das jararacas, mas foram os mesmos mecanismos evolutivos aí, os mesmos princípios de seleção natural que deram origem aos seres vivos de ambas as ilhas, tanto de Alcatrazes como dos Galápagos. Pergunta de número 4. Alcatrazes tem grande número de espécies endêmicas, né, que a gente só encontra lá. Explique a que se deve esse fato. Então nós temos aqui, né, que esse fato ele vai acontecer devido à especiação, né, a formação de novas espécies por isolamento geográfico. Como a gente viu nas questões anteriores, né, com a elevação do nível do mar, a região ali ficou isolada. E é um isolamento geográfico porque nós temos como barreira o oceano. Então, com a elevação do nível do mar, as espécies da ilha não conseguiam mais se reproduzir com as populações do continente. E devido às condições diferentes nos dois ambientes, tanto no ambiente da ilha como no ambiente do continente, as populações sofreram diferentes pressões por seleção natural, formando novas espécies ao longo do tempo. Ou seja, né, cada uma das populações, tanto da ilha como do continente, elas foram evoluindo de maneiras diferentes. As pressões, né, de seleção natural, elas foram muito diferentes porque os ambientes são diferentes, certo? E a nossa última pergunta, né, a pergunta de número 5, diz o seguinte: de acordo com o texto, uma das diferenças entre a jararaca de Alcatrazes e a jararaca do continente é o tamanho. Segundo alguns pesquisadores, a jararaca de Alcatrazes é menor em razão ao tipo de alimento disponível na ilha, menos calórico que o presente no continente. Explique como a disponibilidade de alimentos pode ter influenciado o processo evolutivo da serpente da ilha. Então, o que aconteceu? A própria pergunta já trouxe mais ou menos a resposta. Então, nós temos, né, que na ilha acontece uma menor disponibilidade de calorias, ou seja, menor disponibilidade de alimento, porque a região é muito mais limitada em termos de tamanho e também em termos de seres vivos. E essa menor disponibilidade de alimento, né, ela atuou como um agente seletivo e acabou privilegiando a sobrevivência e a reprodução dos indivíduos que têm menor porte, né, um tamanho menor. Por quê? Porque quanto menor for o indivíduo, menor a quantidade de alimento que ele precisa ingerir. Então, se a gente tem um animal muito grande, ele precisa comer mais. E se não tiver comida o suficiente, ele vai acabar morrendo. Então, o fato de existirem serpentes menores, né, elas conseguiam se alimentar com melhor eficiência do que as serpentes maiores. E daí o que aconteceu? Ao longo do tempo, essa característica, né, o tamanho reduzido, passou a predominar na população de jararacas da ilha. Ou seja, as jararacas grandes, né, elas acabaram morrendo, desaparecendo aí, devido a essa falta de alimentos, tá certo? Então eu espero, né, que vocês tenham acertado a todas as nossas atividades, né? Caso ainda fique alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo a cada um de vocês. Do mais, tenham uma excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau!